Boa tarde a todos e todas, em nome do SEMPEC e da Fundação Itaú Social. Eu cumprimento todos os internautas que estão nessa tarde participando desta conversa, dessa reflexão sobre as competências para formar o cidadão do século XXI. Então, agradeço a presença e a participação, agradeço a presença e a participação dos nossos convidados, a professora Dulce Critelli, o Rui Aguiar, nosso parceiro do Unicef. E antes de apresentar e dar a palavra para os nossos debatedores, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema proposto para essa discussão de hoje. Né? Bem, é interessante que nós vamos pensar sobre as competências para formar o cidadão do século XXI. Então, a primeira questão a ser pensada é sobre o próprio conceito de competências, que ele é o que nós chamamos de um conceito bastante polissêmico, uma vez que ele comporta não só diferentes sentidos, mas como diferentes significados. Não existe um consenso mesmo na literatura sobre o que é competências, né? Mas, enfim, acho que, na verdade, não é essa discussão que nós vamos fazer. O que é importante ressaltar é que, para nós, quando nós falamos em competências, nós não pensamos competências esvaziadas do conhecimento. O conhecimento, os conhecimentos são constitutivos e uma parte significativa dessas competências, né? Porque, na verdade, a competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos para desenvolver respostas inéditas e criativas, e eu diria não só para os novos problemas, como geralmente é dito, mas para os velhos também. Nós costumamos dizer que na educação brasileira nós temos um grande desafio, que é, ao mesmo tempo, salvar as dívidas das questões anacrônicas e bizarras que nós temos, que são problemas velhos, como, por exemplo, a questão da alfabetização, a questão da evasão escolar, da distorção da idade séria, ao mesmo tempo que nós temos que resolver o desafio de um diálogo com esta adolescente, criança e jovem que vive no século XXI. Então, eu gosto de pensar que as competências nos ajudam a resolver os novos e os velhos problemas, nós, educadores, e é essa formação que nós temos que pensar os nossos alunos e alunas, né? Então, nesse sentido, quando pensamos em competências, estamos pensando em identificar, em reconhecer, em relacionar e categorizar, mas também estamos pensando em pensamento crítico, em capacidade de criticar, de contextualizar e de usar esse conhecimento para a construção de uma sociedade mais justa, né? Uma outra questão interessante e provocativa é pensarmos no século XXI, nas competências do século XXI. Eu, às vezes, ouço assim, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo é uma competência do século XXI. Sem dúvida, mas eu fico pensando, será que ele também já não era do século I? Ou mesmo quando pensamos na divisão do trabalho, dos homens na pré-história, na atividade da caça, que também era um trabalho cooperativo. Então, na verdade, mais do que competências novas que surgem, como é que elas se contextualizam nesse grande cenário complexo e com todos os desafios que vivemos. Então, e não podemos esquecer que, no nosso entender e na perspectiva da educação integral, quando nós pensamos em competências, nós não estamos pensando em competências cognitivas, socioemocionais, sociais separadamente, mas estamos pensando na articulação dos saberes, dos conhecimentos, dos fazeres, né? E pensando neste cidadão, pensando do século XXI, é importante, entre os vários desafios, pensarmos em aspectos como identificação e pertencimento a um território, a articulação entre o global e o local, a busca de uma sociedade mais justa e sustentável para todos, a abertura para o novo. Enfim, nós temos aí muitos desafios para pensar quais são essas competências para o cidadão do século XXI. Então, para isso, nós temos hoje 2 convidados, como eu já agradeci a presença, que eu tenho certeza que vão contribuir bastante para o nosso debate, né? Então, nós temos a Dulce Critelli, a professora Dulce Critelli, que é professora titular de Filosofia da PUC de São Paulo, onde atua como docente desde 1973. É fundadora e coordenadora do Existência, Centro de Orientação e Estudos da Condição Humana. Articulista de importantes veículos de comunicação, como o jornal Folha de São Paulo e a revista Capital, e autora de livros sobre aspectos da existência humana.
o Rui Aguiar, é chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, professor adjunto do Departamento de Estudos Especializados da Universidade Federal do Ceará. Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, especialista em avaliação pela UNB e planejamento educacional pela Unesco. Foi coordenador de Planejamento e Política Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ceará e, desde 2002, é o gestor de programas do Unicef para os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Bem, então vamos lá. Nós temos aí 10 minutos para cada um dos convidados e depois nós abrimos para as questões. Quem começa? Dulce. Ladies first, né? Então, boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui. E eu, como a minha área é filosofia, eu realmente resolvi trazer algumas questões que me parecem, do ponto de vista da filosofia, valeriam a pena, né, serem pensados diante dessa introdução e dessa direção que a Lelê está trazendo. Então, eu compus aqui alguns arrazoados, não vou ler esse texto não, porque é muito chato ficar lendo, mas vamos trazer algumas ideias. Então, a primeira questão que eu queria trazer é alguma coisa que me parece assim, que é um esquecimento dentro da nossa sociedade. A primeira questão eu acho que todos nós sabemos, isso é mais do que dito, não é? Que a nossa sociedade ela gira em torno do trabalho. Ela gira em torno do trabalho, né? Mas existe uma coisa da qual ninguém fala, que é o fato de que até esse trabalho tem que ter um suporte e uma sustentação. E aquilo que está sustentando até todo esse universo do trabalho, toda a conjuntura da nossa vida pública, da nossa vida social, é a educação, né? A educação ela é o motor dessa sociedade. Se nós tirarmos a educação dessa sociedade, essa sociedade desmantela. Né? Não adianta ter trabalho, porque você não tem a preparação sequer do profissional para sustentar essas relações de trabalho. Né? Então, esse lugar que a educação ocupa, que no meu modo de ver é um lugar assim, bastante prioritário, eu acho que implica não só numa atividade que a educação venha ter dentro do seu escopo de trabalho, de atividades mais imediatas, né? Mas ela acaba tendo funções dentro dessa sociedade que vão muito além do que aquele conjunto de circunstâncias a que ela tem que atender na imediatidade. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes é que é através da educação que, para nós, o elo entre o passado e o futuro se realiza. Né? Quer dizer, toda a nossa tradição cultural, né, ela é repassada, ela é compreendida, ela é atualizada e ela é repassada na formação dos nossos jovens, das nossas crianças, e são eles que vão herdar essa tradição, mas que vão também influir nela para conseguir modificar as coisas que ela nos traz. Então, também não estou falando tradição no sentido fechado da palavra, mas essa orientação social. Uma cultura tem uma cara, ela tem uma comunidade política, tem uma estrutura. Então, isso que nós herdamos é alguma coisa que está no âmbito da educação, seja ela uma educação formal, né, nas suas diversidades, né, nas suas diversas instaurações, ou seja, a educação absolutamente informal, essa que, mesmo sem passar pela escola, a gente recebe dos pais, dos familiares, dos amigos, né, das pessoas que estão aí. Bom, então, isso para ressaltar esse papel fundamental que eu vejo a educação tem. Tirando a educação dessa sociedade, ela se esmorona, né? Agora, uma das coisas que também me parece é que, embora essa seja uma característica prioritária da educação, né, no nosso país isso daí é deixado muito de lado. Ou seja, é conferida, eu acho que a educação, um papel muito secundário naquilo que ela deveria, naquilo que ela deveria participar com uma função de protagonismo e não de colaborador ou coadjuvante. Que eu imagino o seguinte,
É muito difícil, inclusive nessa conjuntura que nós estamos passando, no dia de hoje, né, ignorar a importância que é nós realmente repensarmos um projeto político para esse país, né? E um dos protagonistas essenciais na elaboração de um projeto, eu acho que é a educação. E a ela, às vezes, fica relegada só essa função, não de também contribuir para a iluminação desses fins, desses princípios a serem atingidos, mas numa função assim meio que até eu vou colocar burocrática socialmente, né? Porque ela não está atendendo a isso. Quero tomar também o cuidado, eu estou falando meio rápido por causa dos 10 minutos, mas assim, quero também tomar o cuidado de pensar o seguinte: às vezes, quando a gente diz que a educação deveria ter um protagonismo no âmbito da política, dá a impressão que esse protagonismo seria doutrinário, seria ideológico, né? Seria a educação a serviço de uma ideologia, que eu acho que esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje, né? Sobretudo porque esse modelo de ideologia que nós temos, um modelo construído lá no século XIX, né, com fundamentos econômicos, a gente vê que eles são ideologias que se estruturaram sobre ideias que são fundamentalistas, que são totalitárias, né, e que isso nos tira, digamos assim, da possibilidade de uma discussão política de nível amplo, e não no sentido de uma subserviência, né, a essa questão ideológica. Bom, então, o problema é o seguinte: a educação realmente ela tem que assumir esse papel, porque os fins da educação transcendem a escola, né, e transcendem a educação familiar. Ela deveria ocupar realmente um poder, um papel dentro do nosso país que a fizesse ocupar esse lugar de indicadora, né, de escolher essas questões. Agora, fazendo todas essas ressalvas, o que me resta agora foi pensar o seguinte, né? Se eu admitir que, de fato, os fins da educação não são só educacionais, mas são éticos e políticos, né? Algumas questões nunca deveriam estar fora dessa atuação, dessa ação que pertenceria à educação, né? Nesse âmbito de oferecer, digamos assim, também como protagonista o estudo e o delineamento desses fins, existe uma coisa que é muito peculiar à educação, que é, segundo aquilo que a gente já tem dito, a preparação dos cidadãos, né? Mas a preparação dos cidadãos como alguém que seja realmente responsável pelo mundo, né? Lembro aqui uma frase de Hannah Arendt, que ela diz que a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos uma responsabilidade por ele, né? E é dentro dessa perspectiva que eu resolvi elencar, só com a guisa mesmo de uma sugestão para reflexões posteriores, né, alguns elementos que me parecem fundamentais se eu quiser assumir essa tarefa de preparar efetivos cidadãos que se responsabilizem com o mundo por amor ao mundo, né? Eu selecionei 3 pontos, não são os únicos, mas são 3 pontos. Primeiro, eu acho que o que a gente precisa ensinar ao nosso aluno é o efetivo domínio da língua-mãe. A segunda questão é ajudar a ensinar, né? Ensinar esse jovem, essa criança, a pensar. E a terceira coisa, como decorrente, de uma forma genérica, seria esse comportamento ético e a responsabilidade pelo mundo. Quando falo desse domínio da língua-mãe, eu estou querendo dizer que eu realmente acho, minha experiência há 40 anos em aula na universidade, eu recebo um garoto de 17 anos ou um fulano que está ali fazendo a sua pós-graduação, mas ele não sabe ler e não sabe escrever, né? Quantas vezes eu tenho que ficar trazendo para a sala de aula um texto para que leia em sala de aula, porque ele não tem condições de entender o que ele leu, né? E ele vem, eu estou numa universidade importante, e ele vem de lugares importantes.
Por que essa necessidade de saber ler e escrever? Isso não é formal. É porque eu vejo, né, ao longo desse meu trabalho, que quem não sabe ler, nem sabe escrever, não sabe pensar, né? E quando eu estou usando essa ideia, é que assim, uma pessoa que sabe usar pontos e vírgulas, ela sabe organizar o seu pensamento. Ela tem condições de estruturar aquilo que ela quer pensar, o que ela quer dizer, e ela tem condições de se expressar. Alguém que não tem domínio da língua, ela não se expressa, né? Ela ocupar uma função de subalternidade ou simplesmente de ser levada, enganada, por exemplo, assim, ou manipulada, é muito fácil, né? Quando você aprende a ler, né, não é recitar palavras, reconhecer letras ou palavras, mas é ter essa capacidade de descobrir o subtexto, de entender as intenções, de ver o que é que armou, o que é o objetivo daquele que escreveu alguma coisa. No fundo, é assim, é conseguir ler. Um exemplo do contrário, quer dizer, dessa incapacidade de ler, se vocês se lembram, está naquele filme O Leitor, então, um tempo atrás, né, onde aquela falta absoluta da capacidade de leitura leva aquela criatura a cometer atos que ela nem entendia o que ela estava fazendo, né? Segundo ponto, você controla o meu tempo. Segundo ponto é a capacidade de pensar, né? Quando eu estou usando assim a ideia de pensar, e costumo também brincar com os meus alunos, não adianta ter ideias correntes pela cabeça, porque isso não é pensamento, né? Pensar é saber muito mais do que isso. Estou pensando na Hannah Arendt, aqui lembrando de Hannah Arendt, que é capaz de distinguir 3 formas do pensar. Uma que é o pensamento propriamente dito, outra coisa que seria o conhecimento e a outra coisa que seria a compreensão. Eu vou muito simplesmente resumir, mas seria o seguinte: pensamento é a capacidade de buscar sentidos e significados nos eventos e nas coisas. Conhecimento é o que a ciência faz, quer dizer, buscar respostas prontas que possam nos servir e perdurar por muito tempo. E compreensão é uma dinâmica que pertence a todos nós, seres humanos, porque enquanto a gente não compreende um evento, a gente não consegue viver. Qualquer circunstância que tenha abalado a nossa estrutura de vida e ela não for compreendida, é como se a gente não soubesse se alinhar com ele. O Hegel dizia que era necessário uma reconciliação com a realidade, entendendo-a, né? A escola, às vezes, ela se foca muito na questão do conhecimento, né? Da preparação para o conhecimento, mas ela não promove nem o pensamento, nem a compreensão. E isso eu acho que seriam dinâmicas importantes para se pensar. E o último ponto, né, para a gente encerrar aqui pelo menos isso, é essa condição de um comportamento ético e responsabilidade pelo mundo. Digamos assim, sermos responsáveis pela nossa existência e pelo mundo em que vivemos é uma condição, em filosofia a gente diz ontológica, quer dizer, ela pertence à natureza humana. Cada um de nós é responsável, no sentido de respondente da nossa própria vida e das circunstâncias em que nós nos encontramos. Agora, essa responsabilidade, né, ela pode muito bem ser por atitudes que nós temos em relação uns com os outros, ela pode ser usurpada. Quando eu faço pelo outro, quando eu tiro do outro, essa sua responsabilidade. Num outro extremo, ela pode ser uma responsabilidade liberada. Quando eu ajudo o outro a assumir essa responsabilidade. A gente, por causa de coisas como proteção, né, fazer pressa e coisas desse tipo, a gente não ajuda a criança, nem ajuda o jovem a assumir, a responder por aquilo que lhe cabe. A gente faz com que ele entregue, né, e responsabilize outros por ele mesmo. Então, essa seria uma coisa para nós pensarmos. Como é que a educação, assumindo esses pressupostos, poderia desenvolver essa condição de uma responsabilidade que o outro tenha, né? E lembrando uma última, então, condição dessa responsabilidade, que, no fundo, está atrelada a essa condição ética de sermos humanos e de vivermos no mundo com outras pessoas, né? E essa condição ética, eu diria o seguinte: a vida humana não é uma vida individualizada, não é uma vida individual, ela é uma vida que necessariamente é vivida em conjunto, né? Digamos assim, viver em conjunto é uma das condições nas quais a vida é dada ao homem,
né? Então, nós temos, é claro, uma sociedade que prioriza o individualismo. Mas o que é importante a gente perceber é que a vida conjunta, a vida pública, é que está para ser cuidada por nós. O nosso mundo corresponde a essa vida pública. E ela não é passada para nós como se fosse uma coisa que nos pertencesse. No máximo, ela é entendida como equipamento público ou como terra de ninguém, né? E a gente não entende que o público somos nós mesmos, né? Então, essa condição de construção de uma responsabilidade, mas de uma responsabilidade que não seja pela coisa, mas que seja pela vida conjunta, eu acho que ela é fundamental, né? Eu ficaria aqui com esses 3 elementos, né? Porque acho que eles são provocativos para um debate. Acho que eu estourei meu tempo, né? Obrigada, Dulce. Muito bom. Muito bom. Rui. Muito bem. Bom, mas tudo é um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer toda a equipe do SEMPEC pelo convite. Eu ainda não desenvolvi esta alta capacidade de olhar para a câmera e imaginar que tem uma quantidade imensa de pessoas atrás, então, de vez em quando eu vou esquecer de vocês aí, me perdoem. Essas coisas, né, da gente participar de um momento como esse é super importante porque faz a gente pensar sobre a própria prática e as crenças que a gente tem, né, nas coisas, nas palavras, nos conceitos. Então acho que foi um exercício legal, como acho que vai ser interessante também fazer o debate daqui a pouco. Para esse momento eu pensei basicamente 4 coisas. A primeira coisa é da gente quebrar o preconceito com as competências, porque em alguns lugares na educação há um preconceito já estabelecido de se falar do currículo de competências como sendo algo muito empresarial, muito voltado para as empresas, e as empresas, de uma certa maneira, a gestão empresarial fez exatamente o contrário. O mundo empresarial tomou do mundo da educação as 3 palavras básicas dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o mundo empresarial se apropriou de algo que os educadores do século XIX e do começo do século XX estavam falando. Então, você pega um cara como Dewey, que estava pensando a vida como experiência, né? A escola nova, pensando a vida como experiência, uma educação mais pragmática, o próprio Anísio Teixeira no Brasil, Lourenço Filho e outros. Então, o conceito não é novo, não é só da reforma curricular espanhola dos anos 80, mas muito antes já vinha, e o mundo empresarial, de uma certa forma, de maneira muito competente, se apropriou da terminologia. Então, o que eu acho que é importante, nós como educadores, é nos colocarmos como educadores na interpretação do que as competências querem nos dizer. E querem dizer isso: experiência, dialogicidade, né, sócio-interação, construção de saberes. Então, a gente, de uma certa maneira, tem que se reapropriar daquilo que nós criamos. A segunda coisa é que isso tem a ver com a educação integral. E aqui eu acho que não é demais a gente pensar que o Vallon foi a grande pessoa que, terminada a Segunda Guerra Mundial e com a Europa em frangalhos, começou a pensar que não era possível continuar o mundo com aquela mesma ética, com a mesma ética destrutiva, que tinha que ter novas bases de construção da convivência humana. E aí ele reestrutura, não sozinho, com outros, reestrutura o sistema francês, baseado nessas ideias do cognitivo, do emocional e do motor, que também já estava no Vygotsky muito antes do Vallon, mas que no Vallon você encontra as peças da reestruturação de um sistema de ensino, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, os educadores criaram os conceitos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Os próprios educadores, depois de uma crise mundial de valores, reestabeleceram esses conceitos a partir da saída só do conhecimento e da partida que a gente começa a dar de tratado emocional, de tratado motor, mas de maneira sistêmica. Não de apenas
de maneira experimental, como se fazia muito. Desde o século XVIII e antes disso, na educação, nós temos experimentos, né, diversos de pensar a educação diferente. O terceiro ponto é o currículo. Como é que o currículo moderno se montou em torno das competências, e aí é onde eu tenho uma crítica. Porque eu acho que a gente, nas reformas curriculares que nós fizemos no Brasil, na Europa, em alguns países da América Latina, nós ficamos muito restritos às competências, a critérios de avaliação. Então, no fundo, quando a gente está medindo, avaliando as crianças, a gente fala a competência da criança ler e escrever, a habilidade, a atitude, está muito vinculada a uma necessidade de avaliação. E eu acho que a gente perdeu o foco nisso. Em vez da gente ter colocado o foco de competências, habilidades e atitudes na aprendizagem, a gente acabou por construir muitos bons sistemas de avaliação, mas muito pouca resposta no campo da aprendizagem. Então esse é o terceiro ponto que eu traria para o debate. E o quarto ponto, a Dulce já antecipou. Ela colocou aqui 3 competências importantes e que se juntam ao que eu acho que uma grande quantidade de educadores nesse momento está se impondo como o desafio. Pensar o que é que mesmo que os sistemas educacionais, e aí por sistemas educacionais não só escolas, mas acho que a gente tem que ter uma compreensão de que o sistema educacional inclui também os espaços educacionais não escolares. Então a gente não está falando só de escolas, nós estamos falando de escolas e de espaços educacionais não escolares. O que é que acontece mesmo de aprendizagem que leva à garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes? Então, quando a Dulce fala, né, dessa competência de saber a língua materna, eu me lembro de que isto é um direito, né, o direito de aprender a língua, aprender a ler, escrever e compreender textos. No semiárido brasileiro é um direito imprescindível. Uma criança que chega aos 8 anos de idade sem saber ler, escrever e compreender um texto, ela vai ter dificuldades imensas de sobrevivência mesmo. Não é só uma questão de continuar na escola, é sobrevivência humana. Então isso é muito importante. E os outros pontos também, a capacidade de pensamento e se responsabilizar pelo mundo. Um educador que é muito referenciado aqui no SEMPEC e no Unicef é o Bernardo Toro, que organizou uma reforma grande no sistema educacional colombiano. Ele falava precisamente do domínio da leitura e da escrita, fazer cálculos e resolver problemas, analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, compreender e atuar no seu entorno social, receber criticamente os meios de comunicação, localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada, planejar, trabalhar e decidir em grupo. E como a Lele disse, isto vale para o século XXI e valeu para o século I também. Quer dizer, continua valendo para aquele século, mas a gente tem que enfatizar e tem que traduzir, tem que reinterpretar sempre nos sistemas educacionais. Tá. Eles estão me pedindo justamente para olhar para a câmera. Eu tinha avisado que não era a minha competência. O Unicef trabalha com 20 competências. A gente tem feito um trabalho já de observação nos últimos 20 anos, quais são as competências para um adolescente e para uma criança se virarem neste mundo atual. Eu me toquei da importância disso quando eu visitei um município do semiárido nordestino, quando uma menina, uma adolescente, ela, depois de ter tido um encontro de adolescentes, porque baseado nessas competências a gente organiza núcleos de cidadania dos adolescentes aí em 890 municípios do semiárido, e esses núcleos discutem essas 20 competências. E uma menina me disse: olha, eu deixei de ser estuprada
na semana passada, depois de uma reunião do nosso grupo. E lá nesse grupo, a gente estava discutindo a autodefesa, a capacidade de se defender. Então, feita a discussão no grupo, logo que ela saiu do grupo, veio uma ameaça. E ela estava empoderada por aquela discussão. Aí bom, faz sentido. Agora, qual é o direito que a gente tem de selecionar e dizer quais são estas competências, é que eu me pergunto. Se a gente não tem que escutar mais a comunidade, de entender as comunidades de aprendizagem, de entender os entornos, de entender a vida das pessoas. Então, qual é a graça que se tem de ter currículos tão amarrados em sociedades tão abertas, tão maleáveis, tão móveis, não é? Como as que nós vivemos hoje. Então, com isso eu passo a palavra para quem está aí do outro lado da câmara, no conforto da sua casa, tomando o seu chá no final da tarde. Vamos para o debate. É isso mesmo? Que competências de fato a gente quer para este século que começa? Não são muito diferentes, eu acho, do que sempre foram, mas a interpretação moderna, a responsabilidade é nossa. Muito bom. Eu acho que essa é uma boa discussão, né? Porque não se trata de dizer que não existem, de negar a necessidade de contextualizar a atuação, a ação no século XXI, mas de evitar que algumas competências sejam rotuladas como as do século XXI, sem se fazer essa reflexão. Será que são mesmo? Será que elas já não são do século I e que podem continuar sendo, mas como é que elas se atualizam? Na verdade, para mim é muito mais uma questão de atualização. E o que me preocupa é que eu vejo um discurso circular, então se elegeram algumas competências que são nomeadas como do século XXI, sem uma reflexão mais detalhada do que porquê do século XXI, enfim, e que não passa num exame muito pouco profundo, você percebe, não, na verdade ela já existiu. Então, qual é a grande diferença? Acho que é essa a discussão. E por falar no século XXI, tem duas perguntas aqui que são em relação às tecnologias da informação, né? Então, uma pergunta que é do João, aqui de São Paulo, ele pergunta se seria correto pensar os usos das tecnologias de informação como competências para o século XXI. Então, acho que essa é a primeira... e daí a segunda que eu acho que tem do Ricardo Giso, que ele fala: muitos jovens possuem maior domínio e liberdade dos usos das ferramentas tecnológicas. E como é que os professores estão lidando com isso? Então, assim, o uso das tecnologias, como é que a gente pensa os usos da tecnologia? São competências do século XXI? Os jovens parece que dominam essa linguagem, acho que domina essa linguagem da tecnologia. Como é que os professores estão pensando por isso? E aí eu vou talvez juntar a pergunta do Juvenal Soares, que é o que é ser professor no século XXI. Tá. Levando em conta isso. Começo eu? Bom, a resposta do João está em 1630, aproximadamente. Porque, eu não digo isso brincando, eu digo apenas para realmente datar. Porque o Comênios, que para mim é de fato o cara que sistematiza e cria o conceito de didática com a didática magna, o Comênios acreditava, como eu acredito, é possível ensinar tudo a todos. Essa é a ideia básica do Comênios. E o Comênios teve a percepção da imprensa. Naquela época, ele disse: a forma de ensinar tudo a todos é produzindo, não se chamava material didático, não se chamava, como a gente chama hoje, livro didático, mas é produzindo livros em grande escala a partir dessa invenção maravilhosa deste alemão, o Gutenberg. Então, a partir de um conceito pedagógico que era impossível ensinar tudo a todos, você lança mão da imprensa para fazer este conhecimento chegar a todos, né? Então, o princípio de Comênios continua atual. Então, é uma obrigação ética que nós temos como educadores de lançarmos mão da tecnologia sempre. Não tem desculpa para isso. Quer dizer, nós eticamente temos
a obrigação de lançar mão da tecnologia se o nosso pensamento ético é presidido por esta ideia democrática, de que é possível ensinar tudo a todos. É isso. E o papel do professor do século XXI continua sendo o papel que sempre foi. Nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. Nós somos mediadores, fundamentalmente, e mediadores de aprendizagem. Eu acho que a diferença é que neste século, como nenhum outro século, a aprendizagem teve um papel tão importante. Então, acho que a gente está começando a ter coragem de assumir a aprendizagem como o elemento central. E a aprendizagem não é uma coisa sem concretude, ela vive num sujeito, que ora é uma criança, ora é um adolescente, ora é um jovem trabalhador, ora é uma pessoa da terceira idade. Mas o elemento central é a aprendizagem a partir das pessoas. E nós, como educadores, temos que lançar mão da tecnologia possível para garantir o direito universal de aprendizagem. É como eu penso. Eu gostaria também de dizer uma coisa. Eu acho que a gente não pode também só confundir esse instrumento tecnológico, né, com aquilo que a gente não imagina que seja uma postura tecnológica diante do mundo. Então, eu vou exemplificar. Ontem eu estava conversando com os alunos meus e eles ficaram muito assombrados porque eu disse que eu escrevi a minha tese de mestrado numa IBM elétrica, né, que tinha a grande vantagem de ter um corretor ali do texto. E eles arregalaram muitos olhos porque, na verdade, eu virei jurássica naquele momento. Mas a gente começou a conversar e eu mostrava para eles o seguinte: toda época tem a sua linguagem e tem as suas ferramentas. Então, dizer o que nós, professores, temos que fazer com todo esse arsenal, digamos assim, tecnológico que está por aí, assim, nós temos que ceder a ele, porque não tem jeito, não dá para recuar. Mas a grande questão que me parece, assim, nós temos a ideia de que qualquer aparelho, de qualquer equipamento tecnológico, eles servem para a gente como se fosse um mero instrumento, ou seja, eu posso fazer com a técnica o que eu quiser. E a gente não percebe o quanto a técnica muda o nosso modo de ser e modo de comportamento. Então, por exemplo, eu não posso fazer o que eu quero fazer com essa caneta. Eu sou obrigada a ter um gesto, uma postura, etc., para que ela funcione. Senão, não. E isso funciona com todas as outras questões, funciona com tudo. Então, mesmo o celular, o tablet e todo esse equipamento da informática, ele muda a nossa maneira de conversar com o outro, ele muda a nossa noção de tempo, ele muda a nossa postura, ele muda tudo. Será que nós nos apropriamos suficientemente dessa mudança de comportamento que nós temos no mundo? Assim, será que a escola, no caso, e o professor, além de usar o equipamento, será que ele não tem que ter noção de qual é esse modo humano de viver no mundo que esse aparelho tecnológico traz para nós? Né? Acho que seria vejo essa relação. Né? Acho que a gente também não pode ser ingênuo de saber que as tecnologias também têm um mercado, né? Sim. Você tem um imenso mercado de livros didáticos, como você poderá ter no futuro, como já se tentou, tem um imenso mercado de computadores nas escolas, como se já teve o tempo das máquinas datilográficas nas escolas também, então sempre tem uma pressão de mercado para a introdução de novas tecnologias. Acho que a gente também não pode ser ingênuo com relação a isso, mas o melhor remédio para a ingenuidade é a convicção. O que é que preside o meu pensamento pedagógico? Qual é o objetivo pedagógico? Acho que se a gente coloca o objetivo pedagógico antes, de repente a gente se livra de algumas tentações, né? Eu acho que vocês trazem duas contribuições interessantes. Essa reflexão, né, que a tecnologia é talvez aquela coisa do fetiche da tecnologia, de que ela irá resolver todos os problemas, ou ela por si só já é uma forma de ensinar do século XXI. E, por outro lado, essa discussão, e eu acho importante isso, olhar sob um viés crítico, a serviço do que estão, qual é o meu propósito, o que eu quero alcançar. E eu tenho pensado bastante nisso, que é o quanto
as novas tecnologias modificam as formas de ser, pensar, sentir e agir no mundo. Né? E se a gente pensar de novo, assim, desde a invenção da pedra lascada, do martelo, as tecnologias mudaram as formas de pensar, né? Os objetos mnemônicos mudaram, criaram uma memória externa, a invenção da escrita, enfim, mudou significativamente as formas de pensar ao longo da história. Certamente, pensando nas crianças que já nascem imersas nessa tecnologia, todo o uso desses aplicativos, e a gente percebe isso com a gente claramente, não é? Eu fico pensando, como é que hoje eu consigo produzir um artigo sem um editor de texto? Acho que eu não consigo. Nem eu. Não é? Embora já tenha sido capaz. Então, mudou a forma de pensar. E de se comportar, de estar no mundo. E eu acho que isso é uma reflexão importante que poucas vezes é feita. E isso é que vai me mobilizar a olhar para esse aluno do século XXI. Né? É desta forma. Mudou a disciplina na escola também, não é? A gente tem muita discussão sobre isso, do uso do smartphone na sala de aula. E tem professores que lidam com isso de maneiras muito criativas. Tem professor que praticamente faz a aula toda, os alunos fazendo consultas e pesquisas, e tem um professor que tem a atitude de pedir para os alunos guardarem. São formas diferentes e, de novo, quando se encontra o caminho pedagógico, a coisa fica mais fácil. Bom, nós temos recebido muitos elogios pelo debate, então nós agradecemos os elogios e convidamos vocês a participarem. Eu tenho uma pergunta aqui do João Marinho, mas eu acho que, na verdade, ele está perguntando sobre o desenvolvimento das competências ligadas à tecnologia, e ele traz uma questão das condições das escolas, que nem sempre são favoráveis. Eu acho que é isso mesmo, João, ainda é um desafio. Na verdade, a gente está falando já de um avanço tecnológico, mas a gente sabe que muitas vezes as condições materiais e estruturais das escolas em relação à tecnologia não são as ideais, mas às vezes também não é só em relação à tecnologia. A gente tem problema de mesa, cadeira, de goteira, né, de banheiro, enfim. A questão da infraestrutura da escola ainda é um desafio para o nosso sistema educativo. Tem uma pergunta que é da Cacilda, que é: qual o papel dos domínios cognitivos interpessoal e intrapessoal nas competências exigidas para o século XXI? E essa pergunta dela, Rui, você quando trouxe o Vallon e o Vygotsky, eu acho que é uma lembrança, né, bastante iluminadora, porque uma das preocupações que eu tenho é que hoje em dia, quando nós pensamos nos aspectos interpessoais, intrapessoais, ou os aspectos sociais, cognitivos, emotivos, tá uma moda agora de se falar em competências socioemocionais, eu penso que falta uma luz do Vallon e do Vygotsky, usando aí a denominação do Vallon, que pensa a pessoa de forma integrada. Eu acho que as duas grandes contribuições a grande contribuição desses dois autores é que nos ajudaram a pensar os diferentes aspectos constitutivos da pessoa, não de forma dicotômica, nem dualista, mas de forma articulada e integrada. E quando a gente pensa em educação integral, isso então é mais importante. Então, eu gostaria que vocês pudessem... Olha, eu acho que... Eu gosto muito de um educador, João Batista Freire, que é educador físico. E é muito interessante como a gente bebe pouco da água da educação física. E eles fizeram uma revolução na forma de pensar a educação física a partir dos anos 70 e 80. O João Batista usa uma expressão que eu gosto muito, que é educação de corpo inteiro. Sabe? Então, eu acho que essa tradução brasileira do pensamento do Vallon é muito, muito interessante. Quer dizer, pensar esse corpo inteiro, cabeça, coração e membros atuando e vivendo, é muito importante. Então, o que a Cacilda coloca são as diversas interpretações, não é, de um mesmo tema. Quer dizer, o tema sempre vai ser esse da unidade humana, o cognitivo, o emocional, o motor e a interação, que foi falado anteriormente, a interação que é a característica nossa principal. Então, são as diversas interpretações. A gente vai encontrar diversos autores
falando. Eu acho que o grande desafio é o curricular. Como é que você oferece respostas curriculares, práticas e metodológicas a esta organização da cabeça, do coração e dos membros, do corpo inteiro? Como é que você coloca o corpo inteiro do currículo? Eu acho que para mim é o grande desafio. Eu não sei como é que a Cacilda está resolvendo isso por lá, eu estou muito curioso de saber. Eu vou pedir para a Dulce ajudar a gente a pensar numa outra dimensão que eu acho que também eu poria aí para completar, que é a dimensão política. Sim. E aí tem uma pergunta que não está anotada, do Juvenal, não, acho que não sei de quem é. É do Juvenal? Então é do Juvenal. Quais tabus, ele põe, devem ser rompidos para a formação de um cidadão crítico político, capaz de promover as mudanças sociais? Essa é sua. Mas, seriam muitos, mas eu vou me focar num que eu até já toquei, né? Nós temos uma tradição que vem lá, Platão, Aristóteles, etc., que acha que o homem é um indivíduo, que ele está em si. E com isso, digamos assim, a gente pensa que todas as coisas se resumem no âmbito do próprio indivíduo. Eu queria contrapor isso a mentalidades ou compreensões, concepções que são muito, digamos assim, atuais na filosofia, onde a gente pensa assim, um homem tem, de fato, um coração, um corpo, não é? Mas o corpo dele não para nele. O corpo dele, ele está aí na sociedade, né? A minha casa é o meu corpo, o meu ambiente, os outros que estão aí. Então, isso significa, nós não somos indivíduos isolados, mas nós somos plurais, né? A pluralidade me constitui. Eu não posso pensar que eu sou eu, né? Tenho meu pai, meu avô, os livros que eu li, os filmes que eu assisti, as pessoas com as quais convivi, que estão em mim. O Lacan dizia isso, né? Quem fala em mim quando eu falo? Quer dizer, nós somos um complexo, nós não somos um indivíduo isolado. Essa é uma condição que já mostraria isso, que a nossa experiência ou a nossa condição da existência, ela não é singular, ela é plural. A pluralidade acopla, já abrange isso que é a dinâmica da política. Nós estamos sempre vivendo no meio de uma teia de relações. Eu dou um passo, mas esse meu passo não se conclui se não tiver o gesto do outro. Então, todas as coisas que nós fazemos, elas não são coisas nossas, vistas do ponto de vista individual, mas todos os atos humanos, e às vezes eles levam muito tempo para, digamos assim, chegar à sua conclusão, chegar ao seu final. Então, essa é uma condição importante. A percepção de como é o homem é também a percepção do que é o nosso universo. Se eu acreditar de fato que esse universo ele não é individual, mas ele é plural, né? A minha disponibilidade para uma experiência pública, para uma experiência política, ela já é natural. Né? Eu acho que é isso que precisa acontecer. Nós precisamos tornar naturais, quer dizer, familiares, habituais, princípios que nos regulam ou concepções que estão ali fora, mas que eles precisariam ser incorporados. Penso que isso. Bom. Muito bem, eu teria uma pergunta justamente para o pessoal que está em casa. Aproveitando que a Dulce está colocando, porque aí eu estou sendo muito restrito ao universo da escola, como universo político, né? Do ponto de vista da participação e do ponto de vista do regimento. A pergunta que eu faria é: em que medida os regimentos escolares traduzem propostas pedagógicas de competências, né, na forma como regulam a ética e a movimentação e as relações humanas dentro da escola? Então, são coisas práticas. Quando a gente discute, a gente pode traduzir tudo isto para o universo da escola, e não só das escolas, dos espaços educacionais não escolares também. Então, cabe a nós educadores, por exemplo, politicamente, pensar os nossos códigos de éticas e os nossos regimentos e como esses códigos refletem as nossas propostas pedagógicas, as nossas crenças nesse conhecimento dessa pessoa humana.
A questão volta para casa. Volta para casa. Você fez uma menção, Rui, que eu acho que é uma das perguntas, que é qual o papel dos espaços educativos não escolares, né? No desenvolvimento, vamos dizer, das competências, vamos pensar no desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens. Acho que a gente vai se aproximando já do final, e eu pediria então que vocês dois pudessem fazer algumas considerações pensando nessa questão. A escola tem, sem dúvida, um papel importante, eu acho que nós trouxemos um foco importante na escola, mas nós temos outros espaços educativos, acho que a Dulce traz isso na reflexão, né, da constituição do sujeito, mas pensar um pouco, e eu acho que, pensando aqui no contexto, nesse contexto dos nossos internautas, não são telespectadores, nem sei, hoje em dia as tecnologias estão tendo desafios de linguagem, mas que muitos são educadores de organizações não governamentais que recebem as crianças e que também têm um papel tão importante no desenvolvimento delas, pensar um pouco nesse papel das organizações, dessas organizações no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e jovens. Começo? Sim, por favor. Eu diria o seguinte, o que a gente mais aprende não é o que nos dizem, como a observação que a gente tem de como os outros agem. Então, a grande aprendizagem é uma aprendizagem que vem na observação dos exemplos, e de um jeito assim muito diferente. O que eu aprendo distraída. Aquilo que eu efetivamente incorporo, aquilo que eu integro como um valor, como um modo de movimentar, etc., eu aprendo distraída. Quando alguém me diz, olha, você tem que pensar nisso, isso, eu tenho um jeito de me distanciar e de me opor. Mas o comportamento do pai, da mãe, do professor, é isso que a gente incorpora. E esse comportamento não é um comportamento de conhecimento, mas é de valores, né? Acho que é de valores, de princípios. E é isso que, digamos, estaria na base de todo esse repensar, que você estava falando coisas importantíssimas. Nós temos que saber traduzir os nossos princípios, né, em atividades, em coisas muito práticas. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Quer dizer, o que é que, né, passa desapercebido, o que é distraído é que eu incorporo. E o exemplo é mais importante do que as palavras, né? Legal, muito legal. Bom, eu acho que o desafio dos espaços educacionais não escolares, como das escolas, está relacionado à aprendizagem, né? Quer dizer, é você entender de fato como é que se processa a aprendizagem, e é diferente você ter teoria de aprendizagem, teoria de desenvolvimento da pessoa. É preciso dominar essas duas coisas, então é difícil você falar de qualquer currículo, e sobretudo de um currículo de competências, se você não tem clareza qual é a teoria de aprendizagem, qual é a teoria de conhecimento, de que ponto você parte, de visão de mundo, né? Então acho que esse é um ponto importante. Tanto os espaços escolares como não escolares precisam partir daí. A outra coisa eu volto à palavra-chave da Dulce, é a questão da responsabilidade. Eu acho que talvez seja a palavra mais importante, essa responsabilidade com o mundo e a nossa responsabilidade com educadores com esta parte do mundo, que são crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão com a gente em escolas e espaços educacionais não escolares. Então a gente precisa assumir isto como responsabilidade. E não me parece ético que algumas responsabilidades a gente abra mão delas em nome de algumas desculpas. Eu vou trazer apenas uma para a gente ir fechando. Socialização primária. Durkheim, século XIX, início da sociologia educacional, nunca teve tão presente como hoje a necessidade. Mais de 50% das crianças que estão em escolas públicas ou são atendidas em espaços educacionais não escolares vêm de famílias extremamente pobres, né? Com dinâmicas familiares as mais diversas e famílias que precisam de suporte na socialização primária das crianças. Nós temos o direito de abrirmos mão, como educadores, de apoiarmos na socialização primária dessas crianças? Me parece que não, tanto em espaços escolares como em espaços não escolares. E a socialização primária são as competências muito básicas
pilares, né, do que vai ser a formação humana. Então, eu acho que me soa hipócrita se você fala de competências muito elevadas e se desresponsabiliza daquelas iniciais. Muito bom. E também deixa de reconhecer o caráter cultural dessas competências, né? Que na verdade nós estamos falando de competências, mas estamos falando inserida dentro de uma cultura, que muitas vezes estão distantes da cultura de algumas famílias, principalmente a cultura escolar. Bom, a conversa está ótima, tenho certeza que a gente continuaria aqui muito tempo, nós ainda teríamos outras perguntas que infelizmente não poderemos responder agora, mas que serão respondidas na plataforma. E nós vamos ter que nos despedir dos nossos companheiros que estão em casa tomando seu chá com o Rui. Então eu vou pedir se vocês quiserem algumas palavras de despedida antes da gente fechar. Eu acho que é um privilégio, principalmente num dia como hoje, para a democracia brasileira, um dia que daqui a pouco eu tenho certeza que muitas pessoas vão, e a gente fala brincando que estão tomando chá, mas muita gente ansiosa, muita gente pensando no futuro do país, né, se questionando o momento que a gente está vivendo, um momento importante. Para a gente é um privilégio que no momento de efervescência do que o país está vivendo, um grupo de pessoas está com a gente debatendo, e eu não gostaria de encerrar sem dizer isso, porque senão pode parecer que a gente está ignorando isso que não está acontecendo só na televisão, está na cabeça, no coração e na mente de todo mundo que está andando no Brasil hoje. Isso. Eu seguiria na mesma linha, pensando o quanto que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento de grande aprendizagem. Né? Acho que nós estamos descortinando bastidores de uma política que nós acreditávamos como coisa pública pertence aos outros. Eu acho que isso volta para nós, essa ideia de uma responsabilidade, né? Que nós abrimos mão dela. Eu acho que essa poderia ser um convite, não é? Que esse momento nos faz, né? De realmente começarmos a entender que a coisa pública é nossa. Nesse sentido, nesses momentos difíceis, eu sempre gosto de lembrar Paulo Freire quando ele diz que para educar é preciso esperança. Então, acho que precisamos nos imbuir dessa esperança nessa direção, né? A coisa pública é coisa de todas nós, então precisamos pensar numa educação, e acho que esse é um desafio para o século XXI, que realmente possibilite o comprometimento de todos com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, mais responsável, mais política no sentido amplo da palavra. Então, acho que realmente hoje tivemos aqui um bom bate-papo que vai nos dar possibilidade de seguir, e espero que tenhamos outras oportunidades de nos encontrar todos. Boa tarde. Obrigado.